A paz do Senhor, a nossa gratidão aos céus por estarmos nesta casa pela primeira vez. Parabenizar o Conjunto Sal da Terra, Deus abençoe, pelos 39 anos, já estão adultos já, né? Graças a Deus, aos amigos que estão à minha retaguarda, irmão Pedro Miguel, Deus abençoe poderosamente. Tem muitos amigos aqui, Fabinho, Gilmar, Hamilton, Deus abençoe abundantemente. Queridos, eu quero usar o tempo que foi me destinado para ministrar a palavra e queria que você abrisse a Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo de número 2. Versículo 12. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 até o versículo 16. Glória a Deus. Os que acharam, digam amém. Diz-nos assim: de sorte, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Retendo o quê? Para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Diga glória a Deus, irmão. Graças a Deus. Queridos, debaixo de uma premissa e deste preâmbulo bíblico que Paulo traz para nós, vemos 3 apelos interessantes que Paulo traz para a igreja de Filipos. Esses apelos que visam fortificar e fortalecer a comunhão da membresia, aumentar a força do corpo e a resistência e a alma daqueles que recebiam os seus conselhos. A igreja de Filipos tinha uma relação boa com Paulo, muito boa mesmo, a ponto de que quando Paulo foi preso em Roma, encarcerado em uma prisão domiciliar, a igreja de Filipos, como das quais as outras também, enviava ofertas e recursos para manter Paulo não somente pregando lá, como também fora. E a igreja de Filipos foi solidária muitas e muitas vezes com o ministério de Paulo. Nascida no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo conhece essa igreja na sua segunda viagem missionária. E lá, na beira de um rio, pregando e orando juntamente com Silas, uma mulher que trabalhava com púrpura, ouvindo a mensagem do evangelho de Paulo, por nome de Lídia, abriu as portas da sua casa para os missionários e ainda disse assim: se julgais que eu seja fiel, entre na minha casa. Ela não fez um convite logo, não. Se julgais que eu seja fiel ao Senhor, entre na minha casa. Então Paulo faz residência e hospedagem naquela casa e passa um período de tempo pregando naquela cidade, que era uma cidade muito comercial, conhecida pela Ágora de Filipos. Era um grande mercado central.
onde várias pessoas da região da Ásia Menor iam ganhar dinheiro naquele mercado. E Paulo passa um período de tempo pregando ali, naquela região populosa. E o espírito de adivinhação que estava na pitonisa de Filipos se incomoda com a presença de Paulo e Silas. E ela começa a intimidar, começa a mexer no ego de Paulo, achando que Paulo tinha o ego inflado. E Paulo percebeu que aquilo não passava de uma armadilha demoníaca para tentar esfriar o nível da sua pregação. Paulo, cheio do poder do Espírito, expulsa o demônio, e aquela expulsão acaba trazendo prejuízo para aquela cidade, porque muita gente gastava dinheiro com aquela mulher só com espírito de adivinhação. Ela era devota do deus Apolo, e o deus Apolo tinha suas pitonisas para transmitir os seus oráculos proféticos e adivinhar o futuro. Mas naquele dia Apolo teve que fechar o comércio. E a Bíblia diz que Paulo foi preso, levado à cadeia, e ela diz, já que não dá para fazer culto na casa da irmã Lídia, vamos fazer aqui dentro. Começaram a fazer um culto maravilhoso, irmão. Silas cantava, Paulo orava, e eles iam revezando, e a plateia aumentou para um monte de presidiário. Quando foi à meia-noite, no versículo 16, o Senhor entra com tudo dentro da cadeia, manda um terremoto, abre as portas, quebra a corrente, quebra tudo, liberta os presos e ainda abre outra congregação na casa do carcereiro. Aquela mensagem de Paulo na cadeia rendeu duas congregações, uma na casa de Lídia e outra na casa do carcereiro. Só que depois daquilo, os filipenses ficaram sabendo que Paulo era cidadão romano. Paulo foi açoitado sem nenhum exame, sem nenhuma análise de quem ele era. E ele teve que ser expulso. Olha, sai da cidade, vai embora daqui, porque se descobrirem que você é cidadão romano, vai ficar feio para a gente. E expulsaram Paulo da cidade. Só que o tempo passa, 16 anos depois, Paulo está preso em Roma. E ele começa a receber relatórios de Timóteo e Erasto sobre como está o trabalho na cidade de Filipos. Se levanta algumas oposições, alguns homens querendo tomar proveito da prisão de Paulo, porque Paulo estava preso, e para eles, porque Paulo estava preso, a mensagem do Evangelho e a pregação do Evangelho e a obra do Evangelho estava enfraquecida. Mas Paulo disse para a igreja de Filipos, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Olha, tem gente aí que está pregando por soberba. Uns pregam por inveja. Uns estão pregando por cobiça própria. Mas eu não me incomodo com isso não, pelo contrário, eu me regozijo, importa que Cristo seja pregado. Só que vocês, aí ele começa a exortar a igreja sobre coragem, sobre consistência, sobre unidade. Se você pegar as cartas de Paulo, Paulo está falando de duas coisas nas 3 epístolas: unidade, maturidade. Unidade, maturidade. Unidade, maturidade. Não adianta estar junto se você não estiver unido. Não adianta ocupar um espaço se você não tem um propósito. Não adianta congregar se você não comungar. É diferente comungar e congregar. Não adianta se sentar nos bancos se você não aproveita o tempo que você tem aqui. Já já acaba o culto. Você fez alguma coisa até agora? Eita! Aleluia! E Paulo começa a exortar a igreja, primeiro por consistência. Pessoal, não tema aqueles que vos resistem. O que para eles é perdição, para nós é salvação. Olha, vocês têm que temer, é o inferno. Vocês estão com medo de cara feia, é?
Vocês estão com medo de levar não? Vocês estão com medo de levar um fora? Não tema aqueles que vos resistem. Pegue na mão de alguém e diga assim: não tema quem resiste você. Só que é mais do que unidade, não é maturidade. Paulo está no capítulo 2 falando da importância da maturidade. Porque tem gente com 50 anos com a mente de criança. E eu conheço gente com 18 anos com a mente de um idoso. Aleluia. Maturidade não é cabelo branco, é saber onde pisa. É saber o que fala. É saber com quem anda. Não, levante a mão para dar glória a Deus, pelo amor de Deus. Não é unidade, é maturidade. Eita, unidade é uma coisa extraordinária, mas maturidade é melhor. Não adianta metade dar glória a Deus e metade de boca fechada. Não adianta metade dizimar e metade não ofertar. Não adianta metade alegre e metade triste. É unidade, é propósito, é comunhão, é um só objetivo. Levante sua mão para dar glória ao nome de Jesus esta noite. Só que Paulo ele começa a fazer alguns apelos. Eu acho engraçado as cartas de Paulo, que Paulo ele faz um arrudeio tão grande para poder bater. Um arrudeio grande. Aí ele começa a fazer arrudeio. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: olha, eu queria que vocês sentissem uma mesma coisa. Eita. Cantassem uma mesma música. Vestissem uma mesma roupa, porque isso é o sentido de viver em família. Eita maravilha, eu estou com vontade de sapatear aqui em cima, irmão. Eu queria que vocês vivessem uma mesma adoração. Não é uma coisa empurrada, levada a bel prazer ou sem prazer, ou de má vontade, é uma coisa só. Será que eu vou ter que dar algum exemplo para vocês? Aí Paulo vai dar exemplo. Olha, eu vou ter que dar um exemplo. De sorte, meus amados irmãos, que Cristo renunciou à sua glória, se despiu do seu poder, aniquilou-se a si mesmo, não teve por usurpação ser igual a Deus, não teve o desejo de estar acima do Pai, mas ele tomou a forma de homem, obedeceu como servo, e foi até o fim, obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é unidade. A verdadeira unidade é viver a renúncia. Porque tem gente aqui, mas vou falar. Vou falar. Tem gente aqui que vem para o culto preocupado se deixou a chave na porta, se a panela está no fogão, se esqueceu de apagar a luz no quintal. Isso não é propósito, irmão. Quando você vem de lá para cá, você tem que esquecer tudo e se despide toda. Eita, meu Deus. Levante a mão quem está entendendo o que Deus está dizendo. Se a panela de pressão estourar, estourou, não tem problema. Se está acesa a luz do quintal, não tem problema. Você vai pagar uma taxa a mais. O que importa é que Cristo seja glorificado neste lugar, porque Ele é digno. Unidade. O culto só tem graça quando todo mundo adora, irmão. Ele baixou breanderemaia. O culto só tem vida quando todos estão vivos. Eita, meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui em cima. O culto só faz sentido quando todos estão sentindo a mesma coisa. Um olha para o outro e diz: rapaz, tu está vendo aí? Tu está sentindo o que eu estou sentindo? É exatamente isto. É conexão. Mas não adianta ter essa conexão todinha se não tem maturidade. Então vamos lá falar de maturidade? Bora. Paulo sempre fala de maturidade. Você vai ver isso lá em Gálatas 4:19. Ele vai dizer assim: olha,
meus filhinhos a quem tenho dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Eu dou a luz, mas quem cria é vocês. Eita! Eu estou em trabalho de parto, mas o trabalho de desenvolver o crescimento de Cristo é o de vocês. Não é só colocar no mundo, não. É saber cuidar, tem que desenvolver. Gente, eu queria que vocês amadurecessem. É o que Paulo está dizendo no capítulo 2, versículo 12. Paulo diz, olha, do jeito que vocês obedecem na minha presença, obedeçam também na minha ausência. Não seja crente só quando eu estiver perto de vocês, não seja crente quando eu sair também. Eita, meu Deus, chega aqui. Ô, meu pai, eu já sei que eu não vou voltar mais em Candelária, mas tudo bem. Ó, glória. Do jeito que vocês são crente no culto de domingo, seja crente na segunda-feira, quando o bicho pega. Quando tem engarrafamento aí, eita, eu quero ver. Não é maturidade, é permanecer o mesmo. Paulo diz, olha, do jeito que vocês obedecem na minha presença, obedeço na minha ausência. Eu estou preso, mas eu não estou leigo do que está acontecendo aí não. Aleluia. Lebacachoremaia. Paulo começa a dizer, olha, operai, o texto está dizendo aí, operai a vossa salvação. A palavra operar, no grego, ela tem duas conotações, ela é catargazo ou energeo, que é a mesma palavra que dá origem à palavra energia. Paulo está dizendo, coloque energia na salvação, coloque combustível na salvação, coloque poder na salvação, põe em ação a salvação, amadureça a salvação, faça crescer. Era para você ter dado glória só em salvação, mas tudo bem. Faça crescer a salvação, aumente vossa salvação, coloque poder na salvação, ponha em prática. Irmão, a minha sogra diz assim, meu filho, a salvação é muito fina. E para operar essa salvação dá trabalho, irmão, mas ela tem que ser operada. Diga comigo, operai a vossa salvação. Catergazo no grego é exatamente desenvolver, dar tamanho. Porque tem gente que recebe a semente e come. Você tem que receber a semente, e plantar, e regar, e adubar, e limpar, e prestar atenção, e supervisionar. Isso é operar a salvação. Paulo estava dizendo, ei, coloque energia nesse negócio. Mais dinâmico, mais energia, energeu, catergazo, energia, poder, graça, movimento. Deixa o negócio andar, nada de olhar para trás, olha para frente. Diga para alguém, não é sobre aquilo que recebemos, diga, mas o que fazemos com aquilo que recebemos. Está cantando fraco, cante mais. Está pregando rico, comece a estudar mais, minha filha, viu? Glória, glória. Mas é porque eu estou meio desentuada. Melhora esse negócio aí. Desenvolva, habilite, faça crescer, faça aumentar. Para Jesus não tem que ser de quinta categoria, não. Tem que ser o melhor, de primeira qualidade. Paulo estava falando com a igreja que estava na frente do volante, Fabinho, sem saber como dirigir. Alemacharamandarabacá, meu filho, se ligue, meu filho.
Passa a primeira, passa a segunda, bota o pé na embreagem, acelera aí, vai para frente. Jeová quer que você ande. Só que a igreja de Filipos tinha um problema. Paulo quer que a gente desenvolva, mas como? Aí Paulo diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha, vocês estão trabalhando, beleza, está tudo bem, está saindo perfeitamente, mas está faltando temor e tremor. Entenda, quando Paulo usa essa expressão nas 3 epístolas, ele usa 4 vezes. Isso tem nada a ver com pânico, irmão. É humildade. Eita! Operar a salvação sem pisar em ninguém. Desenvolver o trabalho sem se achar superior. Isso é temor e... Eita, alguém está entendendo? Calama chora me candararraia. Aí qual era a segunda preocupação dos filipenses? Está faltando humildade aqui na coisa, mas tem outra coisa que está faltando. Está faltando vontade. Eita Jesus. Aí Paulo vai dizer: fique tranquilo, porque Deus é aquele que opera em vós, tanto querer como efetuar. Eita, pegue na mão de alguém aí, porque vai decolar aqui. Pegue na mão de alguém e diga assim: está faltando querer, está faltando vontade. Deus vai colocar. Deus vai colocar, Deus vai colocar, Deus vai colocar. Está faltando interesse, Deus vai colocar. Está faltando motivação, Deus vai colocar. Você pode adorar a Deus com mais vontade aí se quiser, viu? É de graça. Não paga nada, você não tem direito a ser nenhuma para dar glória a Deus. Levante a sua mão mais alta lá em cima, por gentileza, porque Deus está dizendo: eu vou criar o desejo de trabalhar, eu vou criar o desejo de cantar, eu vou colocar o desejo de louvar. Alá, barakamandarácia. Deus vai colocar desejo onde não existe desejo. Deus vai colocar vontade ainda onde não existe vontade. Deus vai colocar motivação onde não existe motivação. Quem estava caído vai se levantar. Quem estava fraco vai ficar forte. Quem estava frio vai aquecer. Ai meu Deus. Aí, Sal da Terra tinha um problema. Eles queriam trabalhar a salvação deles. Olha para cá. Mas tinha um obstáculo que impedia a salvação desenvolver. E é uma coisa que dificulta muito. É a tal da murmuração. Para o murmurador nada presta para ele. Se estão cantando baixo, reclama. Se está alto demais, reclama também. Se o pregador mexe demais, reclama. Se o pregador é lento, reclama também. Se o camarada vem com a roupa bonita, reclama. Para que exagero? Se vem com a roupa feia, reclama também. Se não vem perfumado, reclama. Se vem com muito perfume, é vaidoso demais. Esse é o tal do murmurador. O murmurador nem faz, nem quer que os outros façam, nem gosta de fazer e trabalha para que não seja feito. A palavra murmuração no grego é dialogismos. Significa conversa interminável. Tem gente que a vida inteira dele é murmuração. É misericórdia mesmo.
Eu vou dizer porque que Paulo está batendo nessa tecla. Olha, vocês não crescem porque vocês murmuram. Nada tá bom para vocês, gente. Então vamos olhar, não murmurem, não reclamem, porque eu quero que vocês primeiro sejam irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus. Eita Jesus, a palavra sincero no grego é acresia, que significa sem mistura. Perceba que todo murmurador é misturado. Não, vou repetir porque você não entendeu. Todo murmurador é misturado, ele tem algum engancho por trás, é cheio de nó pelas costas, porque é murmurador. Eita Jesus, é hoje, viu? Você não desenvolve sua salvação porque você tem a língua grande demais. Como diz meu pastor Leonardo, a língua é de gravata. Dá para fazer um nó na cintura, e tão grande que ela é. Mas esta noite Jeová vai mudar o teu esquema e tua personalidade. Ele vai encher a tua boca de louvor, de gratidão, de cântico, de agradecimento, de... Ah, meu Deus, levante a mão para dar glória a Deus. Opera a tua salvação. Paulo diz, olha, é o seguinte, olha, eu quero que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa. Essa geração que está lá fora é corrupta e perversa, meu filho. Não faz nada por amor, é só por interesse. Eita Jesus. Mas Paulo disse assim, vocês têm que ser como astros. Eita. Diga para o seu irmão, não é como estrela não, é como astro. Diga. Não é astro, é como astro. Porque tem gente aí que quer ser o sol da justiça e não nasceu nem hoje. Jeová está dizendo esta noite aqui, é como astro do meio das trevas. Me mandaram um texto salgado. Aleluia. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês tenham só capacidade de vir para o culto. Eu quero que vocês tenham capacidade de brilhar. Ele machobre amandagai, ele machuri cantareia. Alguém que está no Espírito está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite. Não é capacidade de dar glória a Deus, é capacidade de brilhar. Não é capacidade de cantar bonito, é capacidade de brilhar. Tem uma geração corrupta lá fora, perversa, contaminada, e essa geração precisa de você. Aprendam a desenvolver a capacidade de brilhar. Vocês estão opacos demais, foscos demais. Está muito apagada a luz, pelo amor de Deus, brilha mais. Aleluia. Existem dois tipos de astros na astronomia: os luminosos e os iluminados. Os luminosos eles têm brilho próprio, mas são os que morrem mais rápido. São aqueles que caem de vez em quando ali na orla de Ponta Negra. Mas os iluminados, como a Lua, o Sol, Júpiter, Saturno, Plutão, Marte, Vênus, Netuno, esses são chamados de astros iluminados porque dependem da radiação solar. E para eles receberem a luz solar, eles precisam estar diante do Sol 24 horas, girando em torno de um mesmo eixo. Eita! Para receber luz, não são luminosos, mas são iluminados. Não tem luz própria, a luz é do governador central, é do governador maior, é do... Eita, levante a mão para dar glória, porque tem gente, olha irmão, tem gente que acha que tem luz própria. Meu Deus, chega aqui.
Você precisa desenvolver a capacidade de brilhar em lugares escuros. Elei Bachurianda. Brilhar lá na faculdade diante daquele professor comunista e esquerdista. Você tem que brilhar lá. Brilhar dentro de um hospital, brilhar dentro de uma parada de ônibus, brilhar no trem, brilhar lá no trânsito, brilhar em lugares escuros, em lugares de trevas. Eita Jesus, eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Hoje você vai sair daqui com vontade, não é de continuar como criança, não, é de desenvolver a salvação. Eu quero aumentar, eu quero multiplicar, eu quero fazer crescer, eu quero aumentar, eu quero aumentar, eu quero aumentar, eu quero... Ah, meu Deus! Vamos lá! Paulo está falando de brilho. A Bíblia diz em Provérbios 25, versículo 4: tira da prata as escórias, e haverá vaso para o fundidor. Eita glória! O vaso só é bom quando a prata brilha, viu? Eita! Ele pode não ter um dente na boca, mas brilha que nem o sol da justiça. Ele pode andar liso, batendo biela como de papai, mas ele brilha de longe. Ele pode não ter uma formação acadêmica, mas brilha. A luz dele é penetrante. Levante a mão quem está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite. Eu me lembrei da ilustração da prata Gilmar. Duas mulheres ficaram interessadas em saber como era feita a extração da prata. Ligaram para Ourives e disseram: eu quero saber como se faz a prata. Então pronto, traga uma câmera e faça a gravação que você vai ver como se faz a prata. Você pega uma prata bruta, escura, cheia de escórias, coloca num fogo de alto grau e deixa lá, aguentando a quentura. E o ourives, ele fica diante da prata até um certo ponto. Aí a menina perguntou: por que o senhor não sai de perto da prata? Eu disse: não, é porque ela só está boa quando eu vejo a minha imagem nela. Ela só está pronta quando eu vejo a minha imagem nela. Enquanto ela não tiver a capacidade de brilhar, não tenho como ver a minha imagem nela. Eu preciso ver as minhas impressões, as minhas características. E Paulo termina os seus apelos dizendo: vocês querem brilhar como astros no mundo? Retenham a palavra da vida. Paulo deixa claro que a palavra da vida, e a expressão reter, que é no grego equiponte, significa segurar como uma tocha. Lembrando, meus amados irmãos que estão fazendo teologia, grego trabalha muito com imagem. Então você precisa saber que Paulo está dizendo segurar como uma tocha. Cadê? Levanta aí a tocha. Levanta a tocha. Levanta a tocha. Eita. Ei, alá, baraka, mandoreva, xaramahaya. Deus está falando com você nesta noite. Retenha a palavra da vida. Segure a palavra da vida. Quer brilhar? Transmita a vida. Quer ser diferente? Transmita a vida. Fique de pé com a permissão da liderança. Não é só pregar bem, é ter a capacidade de brilhar. Tem um monte de camarada aí pregando, dizendo que virou tudo. Quando não vira, eles têm uma expressão chamada bateu fofo. Misericórdia, irmão. Ninguém está aqui para impressionar ninguém. Estamos aqui para transmitir a palavra da vida. A nossa missão maior não é só aqui dentro, é lá fora. Quer ser usado? Você é usado lá fora. Eita Jesus, é lá fora que é o campo, é o desafio.
Maracharamando Bereharia, Xeremilaracaio. Deus está dizendo: eu quero que você tenha capacidade de brilhar, capacidade de resplandecer. A ordem de Deus nesta noite é: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem descendo sobre ti. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão que eu quero orar por você esta noite. Gilmar, pode cantar, Gilmar? Cheio. Só tenho 10 minutos. Lacamandureva chobe andará. Dei barachobre me calamar, xeremai. Esta noite você vai sair daqui: Senhor, eu quero ter capacidade de brilhar aonde eu chegar, Senhor. Aonde eu colocar o meu pé, que as pessoas sintam o teu amor transbordando através de mim. E aonde eu chegar, meu Deus, que as pessoas sintam a diferença, a reação seja positiva e que a mudança seja verdadeira. Mandará sobre andar. Não é só cantar bonito, é capacidade de brilhar. Como astros no mundo. Pai Celeste, eu estou na tua presença nesta noite. A igreja de Candelária veio comemorar os 39 anos do Sal da Terra. Jesus, e nós ouvimos a tua palavra diretamente esta noite. É mais do que unidade, é mais do que desempenho, é maturidade. É poder para desenvolver, é poder para criar, é poder para crescer, é poder para aumentar, é poder para multiplicar, é poder para semear, é poder para fazer a diferença, é poder para testemunhar. Se você puder abraçar pelo menos uma pessoa perto de você, eu te convido a abraçar essa pessoa e você vai profetizar sobre a vida dela e vai dizer: receba a capacidade, receba a maturidade, receba a resistência, receba poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade que é no teu nome, Jesus. Que todas as correntes sejam quebradas esta noite. Que todos os empecilhos sejam quebrados esta noite. Que toda luz, pelo poder da luz, pelo poder da palavra que gera vida e que produz vida. Que o Senhor nos encha de autoridade esta noite, nos encha de capacidade e maturidade. Descansarei. Cura as enfermidades agora, Jesus. Coloque a sua mão no local da enfermidade agora, em nome de Jesus. Receba a cura da sua enfermidade agora. Na autoridade que é no nome de Jesus, ela está sendo dissipada agora. Está desaparecendo agora. Está indo embora. Receba a capacidade do alto, porque a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus esta noite? Cristo Filho estou. Continue cantando, Gilmar. Tem alguém que quer aceitar Jesus esta noite? Quero voltar, pregador, para Jesus. Quero entregar minha vida esta noite. Eu quero ter a capacidade de brilhar. Eu quero voltar a sentir a mesma alegria de antigamente. Cadê você? Traga esta pessoa aqui em nome de Jesus. Jesus vai devolver o brilho que você perdeu esta noite. Ele vai devolver a alegria que você perdeu, moço. Ele vai lhe encher da sua graça esta noite. Ele vai derramar do seu poder esta noite.